essa história que a gente conhece é muito bonita, tem uma série de princípios bonitos sobre cosmovisão. Eu vou dar um exemplo legal. Eu acho que os nossos ouvintes precisam muito ouvir isso. Que é assim, o testemunho cristão, ele pode ser usado por Deus de maneira muito vívida e às vezes por obra de Deus de forma transformadora. Mas isso não é uma fórmula. Daniel foi um testemunho vivo no reinado de Dario e mesmo assim, o contexto em que ele estava podre. E não houve transformação do contexto. Ele foi lançado na cova dos leões porque armaram contra. Deus honrou, ele saiu, os outros foram punidos, a gente sabe disso. Mas a gente não tem nenhum registro do tipo assim, esse cara crente chegou e ele mudou a cultura do país. Ou, sabe quando o crente fala assim, Hugo, eu vou trabalhar na empresa tal, ore lá para que mude o ambiente da empresa. Cara, você pode ser uma chama viva ali dentro e não necessariamente o ambiente da empresa mudar. Então, os nossos irmãos têm que entender isso. Porque eu acho que às vezes eles são, assim, por zelo mesmo, por amor a Deus, eles acham que eles vão ser a peça-chave da mudança. E o que eu gosto de encorajar os meus irmãos a entender é que Deus te chamou para ser testemunha, não transformador. É verdade. O Senhor é transformador. É verdade. Deus te chamou para ser testemunha. Se Ele vai usar você para causar impacto, louvado seja Deus, aleluia. Mas se Ele não te usar, e se você for perseguido e for o tempo todo caçado, entenda como está fazendo o seu papel. Nem sempre Deus transforma o ambiente. A história de Daniel é um exemplo vivo disso. O ambiente não foi mudado radicalmente. Ao contrário, ele tinha um monte de cara armando contra ele. Tá? Vivia no perigo iminente a todo momento. Isso mesmo. Sempre uma cultura inóspita, assim, muito bélica. E é isso, ele tem que aprender a amar a Deus ali. Assim como o Egito também não foi mudado com José. Exatamente. Então, assim, teve a atuação de José que foi benéfica ao Egito? Teve. Assim como teve a atuação de Daniel, que foi muitas vezes benéfica. Sim. Dario não é crente. Dario vê em Daniel um excelente governante. Ele falou, cara, eu preciso desse cara do meu lado. Vem pro meu time. Ele vem pro meu time, esse cara é bom. Ele sabe que esse cara é bom, mas não é porque ele ama o Deus de Daniel. Sim. Ele vai ter um exemplo vivo de que o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Mas prova de que o texto não está falando de qualquer conversão de Dario, é que você tem a mesma coisa com o Nabucodonosor. Você lembra da história do capítulo 2, que eles, da visão, né, da estátua e tal? No final do capítulo 2, Nabucodonosor diz assim, olha, esse Deus é espetacular. Você fala, cara, eu acho que ele tá chegando perto de Deus. Nada, no capítulo 3 tem lança os amigos de Daniel na fornalha. Né? O cara não tá nada mais perto de crente, não, Hugo. Tá não. No capítulo 3, ele tem um exemplo mais espetacular ainda, né, de Deus livrar os caras, porque ele vê que tem uma quarta figura ali dentro, que anda com Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade. Então, assim, cara, olha que negócio maluco. Você fala, não, agora ele vai crer. Nada, no capítulo 4, ele continua soberbo. Então, é só para mostrar para os nossos irmãos, que às vezes são meio românticos, falam, agora vai, agora não tem jeito, cara. Agora com esse milagre aí, ele vai crer. Não é nada. A história bíblica está repleta de gente que viu milagres e mesmo assim manteve o coração duro. Repleta. E tem vezes irmãos que chegam nessa pegada, não, eu vou chegar ali, eu vou mudar tudo, no final das contas ele que acaba sendo mudado pelo sistema. Exatamente. E sabe, Diogo, o que isso revela? A cosmovisão não está bem fincada na palavra de Deus. É verdade. Esse é o propósito do livro.